saindo o primeiro gol. Olha o Capitão Gancho aí me dando a deixa para a gente puxar esse assunto. Já me deixou na cara do gol justamente para a gente falar desse Ryan, que é um problemão aí para o Vasco perdê-lo. A gente não pode deixar de destacar o quão importante ele foi ao longo da temporada de 2025 e o quanto essa cria da base vascaína fez a diferença nesse Vasco do Diniz, mas pode ser que deixe o clube porque o Bournemouth, ele tá de olho no Ryan, ofereceu 35 milhões para levar o jogador, e é 35 milhões de euros, e é uma proposta muito tentadora. O Ryan já deu ok, ainda falta a resposta do Vasco para esse negócio. Ontem, na entrevista também depois do jogo, o Diniz disse que, por ele, o Ryan ficava e disse, inclusive, que esportivamente seria mais interessante para o Ryan ficar no Vasco, ficar no Brasil em relação a ir para esse time que é pequeno, quando a gente olha para a Premier League, quando a gente olha para os clubes da Inglaterra. Como é que vocês avaliam tudo isso? Em termos esportivos também, acho que vocês vão acabar concordando com o Diniz, que é melhor para ele ficar aqui no Brasil, mas na pele do Vasco, com uma proposta tão importante, é interessante para o clube fazer esse negócio? Eu vou deixar a questão do prisma do jogador para eles falarem depois, até porque a gente já debateu fora do ar e eu acho que eles têm coisas interessantes a dizer e eles são atletas. Ninguém foi atleta, né? Eles são atletas. Então, o que eu acho é o seguinte, esse cenário se repete todo ano no futebol brasileiro mais de uma vez. Um grande jogador surge. Quando ele surge, o torcedor do seu time já sabe que vai durar pouco, a não ser que ele surja no Palmeiras ou no Flamengo, e mesmo assim está durando pouco, mas pelo menos, né, você tem um argumento ali de que o clube é equilibrado financeiramente para segurar por mais tempo, mas mesmo o Palmeiras e o Flamengo vendem, e estão vendendo, estão exportando muito nos últimos anos, né? Conseguem segurar um pouquinho mais. Nos outros clubes, você sabe que vai durar pouco. Então, eu acho que o torcedor sabe que vai perder o Ryan, gostaria de postergar isso o máximo possível, certamente o torcedor pensa como o Diniz, acha que esportivamente ele deveria ficar mais tempo. O meu ponto é o seguinte, eu acho natural que haja um interesse, acho natural que o jogador queira ir, é a realização de um sonho de Europa, numa grande liga, embora não seja um dos principais clubes, mas é certamente uma vitrine para que ele possa chamar a atenção de um deles, é uma questão financeira dele, com a família dele, acho natural que o Vasco precise vender e aceite a proposta, não sei se vai aceitar, mas acho natural que aceite. Sabe por quê que muitas vezes a conta não fecha para o torcedor, diante de tanta naturalidade? Porque assim, o Vasco, se vende um jogador como o Ryan, fatalmente não vai usar o dinheiro que entrar para repor a altura. Porque o Vasco precisa do dinheiro para resolver outras coisas, buracos, problemas, dívidas, para equacionar a sua situação. Até aí tudo bem. Só que na maioria das vezes, Kelly, amigos, isso não acontece. Você vende o jogador, não usa todo o dinheiro para repor a peça em qualidade, e não presta uma conta para o torcedor para dizer assim, olha, sabe aquele dinheiro que eu usei quando eu vendi o Ryan? Isso serve para todos os outros clubes, a gente está usando um exemplo factual, eu usei para pagar a dívida tal, eu usei para a gente não correr o risco do transfer ban, eu investi no centro de treinamento para a gente ter um time que fisicamente esteja melhor no campeonato. Isso aqui não foi. Então o torcedor não vê mais o Ryan, não vê um substituto à altura e não vê o destino daquele dinheiro. Por isso que a conta não fecha e causa um incômodo. Até aí eu acho tudo natural. O que acontece depois da venda é que eu acho que os clubes brasileiros deveriam ser mais profissionais. E a gente vê tantos clubes que vendem e estão sempre numa situação financeira difícil. Quer dizer, a missão do Vasco, caso venda o Ryan, é daqui a pouco deixar claro para todo mundo, e não precisa nem convocar uma coletiva para isso, não, mas é deixar claro para todo mundo que, olha, eu não pude trazer um atacante tão bom quanto o Ryan, mas nós melhoramos enquanto clube nessa situação. Zé, vou te dar um exemplo claro disso. Mirassol. Mirassol vendeu um atleta, pegou dinheiro, foi lá, investiu no CT, investiu em melhorias no clube e hoje está colhendo frutos disso aí. Então, é um grande exemplo do que fazer. Eu penso o seguinte, cara, eu penso que o Ryan é hoje o principal jogador do Vasco. Você tem o Coutinho, Coutinho é um outro nível, Coutinho é um craque que já não vai mais para a Europa, né? Então, assim, é um outro nível, outra prateleira. O Ryan hoje é o principal atleta do Vasco e o Vasco perdendo esse atleta, eu só perderia um atleta desse. Primeiro, tem que ser uma venda realmente bem importante para o clube. Só para dar uma adendo, Felipe,
o Vasco só tem 60% do Ryan. Então não é 35 milhões de euros para o Vasco. Não é tudo isso que está Exatamente. na conta. Então já não são 35, já aí para conversar. Menos 40%, são 60 que ele tem, né? O Vasco. Então, menos 40%. 20 milhões, 21, vai. Exatamente. Então, assim, tem que ser uma venda que seja realmente importante para o Vasco. Beleza? Importante para o Vasco, vai, mas eu tenho que ter um plano. Qual o plano que eu tenho? Olha só, a gente vai perder esse atleta. Quem nós vamos contratar? A gente já tem que ter em mente quem nós vamos contratar, porque o Campeonato Brasileiro começa... Já começou o Campeonato Estadual. O Campeonato Brasileiro começa daqui a 2 semanas. A gente vai perder um atleta de ponta. Um atleta que há pouco... Assim, todos falam desse atleta. É o futuro cara que vai estar na seleção brasileira. Para um time pequeno na Inglaterra. Beleza. E quem vai vir? Quem vai repor? Da Premier League. Eu entendo. Certo? Assim, o atleta eu entendo. Eu entendo mesmo, porque chega uma oferta de um clube da Premier League, esse clube, por mais que ele seja pequeno e vai cair, não importa, ele confia no trabalho dele. O Ryan fala assim, eu confio no meu trabalho, eu vou chegar lá, vou jogar pra caramba e vou pro Manchester United. Independente se vai cair ou não, eu vou fazer o meu trabalho bem feito e vou mostrar. Vai ser um trampolim. Então, eu já estou aqui. É muito mais fácil para um jogador já estar nesse clube, nem que seja pequeno, para depois ir para um clube grande, um gigante na Europa, do que propriamente sair daqui e ir para um gigante na Europa. Mas o Vasco tem que ter um plano. O Vasco tem que... O Pedrinho tem que conversar com o Diniz. Olha, se perder o Ryan, quem que vai vir? Então, já tem isso aqui já no gatilho. Perdeu, já tem que vir um cara importante. E não vem falar que quem está vindo da Udinese, que para mim é muito bom atacante, assim... O Bremer que vai preencher essa lacuna. Não vai preencher essa lacuna. É outro tipo de jogador. Esse é muito bom, vai vir, ao meu modo de pensar, para ser titular também. O Diniz conhece, mas precisa de um cara decisivo e um cara bom também, como é o Ryan. Se perder, tem que vir outro. Olhando parte técnica só. Você aconselharia o Ryan a quê? A não ir. Por quê? O mercado de inverno na Europa é diferente do mercado de verão. E ele, mais 6 meses aqui, ele ia fazer gols, como ele começou o ano, com 2 gols, uma grande atuação. E aí, talvez ele se colocaria, por exemplo, o Andrei Santos, que sai do Vasco, sai para o Chelsea. O Estevão, não estou comparando o jogador, tá? Também sai para o Chelsea. Mas são jogadores que surgiram também e tiveram carreiras consolidadas no futebol brasileiro. E aí, o Ryan, que é o principal jogador do Vasco, como o torcedor mesmo diz, e o Coutinho apelidou ele de Joia, é o principal jogador do Vasco. E aí, tecnicamente, você vai para um time que vai correr na subida e você precisa do entorno, talvez, para te ajudar, né? Precisa dos jogadores que estão do teu lado para te ajudar. E talvez você mudando também característica de jogo. Você vai sair do futebol brasileiro e para uma Premier League que você precisa muito mais de consciência tática e outras coisas. E aí o Ryan ele vai evoluir aqui dentro do futebol brasileiro, falando de parte técnica. Mas de sonho, só ele pode dizer o que eu sonho para ele, o que essa proposta interfere também nas famílias, na família dele, no que ele pode mudar para a família dele. Mas falando de só 60%, por isso que o Vasco insiste em 50 milhões de euros. Porque é 60% só do Vasco. É justo, o Vasco faz bem. 50 milhões de euros. O Vasco faz bem com isso. E aí, para mim, assim, eu esperava mais um pouco, colocaria também à disposição. Porque ele aqui no futebol brasileiro, jogando no Vasco, o brasileiro começa agora, dia 28 de janeiro. Ele se coloca para brigar também para talvez ir à Copa do Mundo, cara. Foi o primeiro grande ano dele como atleta profissional? Sim, sem dúvida. Então, assim, é o ano que ele começa a se mostrar para o mundo do futebol, começa a falar, olha isso aqui. Então já tem assim, tem esse atleta aqui, tem um clube menor que já quer, mas da Premier League e tal. Agora é o ano da afirmação. Isso. Eu não tenho dúvida se ele fizer mais 6 meses bem feitos no Vasco, aí já começa a mudar o patamar. Já começa aí, com certeza vai vir clubes aí como o Manchester United, que vão querer contratar o atleta, porque falam assim, opa, agora já é uma afirmação. O atleta não é uma só, já conhecemos, estamos atrás do atleta que é. Essa é uma janela na Europa de meio de temporada. Né? Exatamente. Eu arrisco dizer que essa transferência, se acontecer, só acontecerá por causa de Pep Guardiola. Porque o Manchester City contratou o Semenyo, que era o grande destaque do Bournemouth, que já fez chegou fazendo gol. Começo de Premier League, por 62, 65, algo em torno disso, milhões de libras. O Bournemouth se viu com dinheiro para precisar contratar um substituto, um jogador em que ele apostasse, e o Ryan acabou sendo o escolhido, e já tem alguém importante.